E nessa noite, irmãos, eu queria convidar vocês para refletir um pouquinho sobre esse tema. Crianças, o futuro da igreja. Como nós podemos ser intencionais com as nossas crianças hoje. E nós somos muito gratos a Deus, porque estamos em uma igreja que valoriza e que prioriza o ministério infantil. O pastor Uquias fala isso várias vezes, os nossos pastores reforçam várias vezes, de que o ministério infantil é uma das nossas maiores prioridades. Nós temos orgulho de saber que a nossa igreja trata dessa forma as nossas crianças. Mas vocês já ouviram essa frase? As crianças são o futuro. Já ouviram essa frase? As crianças são o futuro. As crianças são o futuro da sociedade. As crianças são o futuro da igreja. As crianças são o futuro. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre essa afirmação. E eu começo dizendo que sim, as crianças são o futuro. E de fato elas vão crescer e elas serão o futuro, elas formarão o nosso futuro. Mas antes da gente pensar só nessa perspectiva de futuro, a gente precisa pensar também nelas hoje, na importância que as crianças têm no hoje. Pensa aí, o que é que as crianças trazem para o hoje da nossa igreja? Pensa aí. Se não tivesse criança, qual seria a grande diferença? O que é que as crianças trazem para a nossa igreja, para a sociedade hoje? Eu começo dizendo que as crianças trazem alegria. A gente sente uma alegria diferente num culto com crianças, não é verdade? Vocês precisam ver lá embaixo, as crianças pulando, se divertindo, se alegrando no Senhor. E nós nos inspiramos na alegria das crianças, de todas as idades. Claro, tem algumas um pouquinho mais envergonhadas, um pouquinho mais tímidas, mas é através das crianças que a gente consegue sentir uma alegria verdadeira. Energia, criança traz ou não traz energia, gente? Os pais aí que o digam, a gente cansa achando que a criança vai se cansar junto com a gente, mas elas dão um baile, porque tem muita energia, muito mais do que nós. A criança traz leveza, a criança vem sem julgamentos, sem culpa. A criança traz espontaneidade, verdade, gente. Ela não pensa no que os outros estão pensando dela, o que os outros vão pensar, mas elas estão aqui simplesmente para adorar, para louvar a Deus com a ingenuidade de uma criança. A gente consegue ver na prática as crianças exercitando o acolhimento, a inclusão. A gente consegue ver como as crianças recebem visitantes lá no Ministério Infantil. Eu já ouvi de adultos que chegaram, presenciaram, participaram de um culto, foram embora sem que ninguém as cumprimentasse. Mas a gente vê que as crianças, quando olham para um amigo, para alguém que está chegando, recebe com verdade, com vontade de conhecer gente nova, de receber com alegria. Mas além de tudo isso, quando nós temos crianças no nosso meio, elas nos ajudam a promover uma renovação constante da nossa fé. Gente, como é gostoso presenciar crianças entregues a Deus. Como é bom ver crianças orando, verdadeiramente crendo que Deus pode operar milagres. Olha essa foto foi no acampamento que nós fizemos esse ano. E em vários momentos de oração que nós tivemos juntos, a gente presencia imagens como essa. Crianças entregues, fechando os olhos e se concentrando, crendo que Deus pode fazer, crendo que Deus vai cuidar da família, crendo que Deus é o maior, o soberano, o Deus de todas as coisas. Esse é um dos momentos que nós temos quando trabalhamos com crianças. Se você um dia quiser participar de um culto com a gente, me conta, tá? Que eu dou um jeitinho de vocês ficarem num cantinho ali para assistir um culto nosso. E nós temos momentos assim como esse, de crianças louvando, entregues ao Senhor. Ou seja, as crianças são o presente. As crianças são o presente. Elas ajudam a construir quem nós somos, a cultura da nossa sociedade, a cultura da nossa igreja. Olha lá essas crianças. Elas são a nossa igreja, elas fazem parte da nossa igreja, elas são o hoje. Então, quando dizemos que as crianças são o futuro, sim, é verdade.
mas elas são o hoje. Elas são importantíssimas para o hoje da nossa igreja, da sua família, da nossa sociedade. A forma com que nós agimos com as nossas crianças hoje, certamente vai determinar o nosso futuro. Então, nós precisamos olhar para o hoje para construir o futuro que nós queremos. Eu quero saber aqui, quem são os líderes da nossa igreja, se tem líderes aqui, líder de ministério, ou líder de algum pequeno grupo, líder de algum encontro, ou de algum outro tipo de frente da nossa igreja. Se você é um líder da nossa igreja e que aceitou Jesus antes dos 12 anos de idade, levanta a mão, só para eu poder identificar. Ali, o Renan, a Grazi, Rodrigo, vários. Aqui, a irmã, o Júnior, a Maricel, o Ricardo, vários líderes da nossa igreja. Agora eu vou pedir para alguns ficarem em pé, só para a gente poder fazer uma dinâmica rápida aqui, tá? Grazi, pode ficar em pé rapidinho, por favor. O Júnior também pode ficar em pé. Você também, pastor? O Renan, então pode o Renan ficar em pé também. E o Rodrigo. Rodrigo, fica em pé, por favor. Gente, vamos olhar para esses líderes aqui. Vamos imaginar como eles eram quando criança. O que vocês acham que esses líderes eram quando criança? Rodrigo, claro, muito bonzinho. A Grazi, olha o rostinho da Grazi. O Júnior, gente, o que vocês acham do Júnior? Uma criança levemente acelerada, Júnior, ou não? Tranquila? Tranquila? Corri igual um louco, igual os guri aqui. Isso, era aí que eu queria chegar. Podem sentar, gente, obrigado. Olha só, talvez esses líderes que hoje são líderes da nossa igreja, e a gente olha para a sociedade como um todo, os líderes da nossa sociedade, talvez, quando criança, os adultos falavam assim, ixi, esse aí... Aí, tá tocando muito alto. Não sabe tocar. Esse aí não tem jeito. Essa criança aí, meu Deus do céu. Olha só, gente. A gente precisa entender que a gente precisa olhar para as crianças, olhando para o futuro. Olha só quem são os líderes hoje da nossa igreja. Talvez foram crianças extremamente agitadas, calmas. Enfim, a gente pode refletir sobre isso. Mas sim, existe potencial, e quando nós olhamos com intensidade, intencionalidade para as nossas crianças hoje, nós podemos preparar melhores líderes, melhores seres humanos, melhores pessoas no futuro. Eu queria pedir para os pré-adoles que estão aí, levanta a mão, pré-adoles, lá no fundão. Igreja, olha lá os pré-adoles. Esses são a galera de 11 e 12 anos. Esse é o último ano como criança no Ministério Infantil. Estão super tristes, desesperados, que vão passar para os adoles. Mas nós temos nesse grupo algumas pessoas que já têm perfil de liderança. Tô certo? Pré-adoles, fala que tem um perfil muito forte de liderança. Mel. Quem mais? André, vem cá então, André, vem aqui rapidinho. Palmas para o André, gente! O André, vem cá, vamos fazer uma entrevista com você. Eu gosto de fazer entrevista, quem me conhece sabe que eu amo fazer uma entrevista de emprego. André, fale o seu nome e sua idade, por favor. André, 12 anos. 12 anos. O André é um dos anciãos ali da galera, não é? Um dos mais velhos, dos pré-adoles? Por aí. André, eu quero que você me diga qual é o seu dom? Um deles. Eu acho que é na música, sabe? Que eu consigo influenciar pessoas a seguirem um lado certo. Nossa, gente, que resposta maravilhosa. Que através da música ele influencia as pessoas a ir para o lado certo. André, última pergunta. Quando você se imagina daqui uns 12 anos, daqui uns 20 anos, 15, 20 anos, nessa igreja aqui, que ministério você seria líder? Não sei. Eu acho que na música mesmo. O lugar do Júnior. Já tem um sucessor, Júnior. Viu aqui? Palmas para o André, pode sentar, né? Obrigado. Gente, o André, recentemente, eu falei assim, pessoal, vocês querem fazer uma camiseta dos pré-adolescentes? Queremos. Falei, eu não vou mover uma agulha para fazer essa camiseta.
Eu quero saber quem aí, vocês estão em 12, 13, tem uma galera grande dos pré-adolescentes, quem que pode liderar para a gente fazer uma camiseta dos pré-adolescentes? O André falou, pode deixar, tio. Vou pegar aqui, ó, já vou fazer o desenho, não sei o quê, já criou o grupo no WhatsApp, que tudo é grupo no WhatsApp, né? Criou o grupo, mandou o desenho, já está num processo de construção da camiseta, pediu para o tio Pedro desenhar a camiseta e já está esquematizando tudo o negócio aqui. Vai ligar para fornecedor, vai ver o valor, já tá aqui, ó, esquematizado o negócio. E aí, recentemente, eles chegaram para mim, me intimaram lá na minha sala e falaram, tio, não admitimos terminar o ano sem mais um acampa dentro. A gente quer um só nosso. Uns 3, assim, os 3. Mel, André, Eliel, Felipe também. Um acampa dentro só nosso, tio. Falei, vamos fazer. Então beleza. Falei, vocês vão fazer tudo esse acampa dentro aí. Quem que vai cuidar do lanche? Daí o André falou, não, então vamos criar o grupo. Daí o Felipe vai fazer o lanche, o André, eles escolheram o preletor, aí o outro vai fazer a lista do que tem que trazer, e eles estão se organizando para fazer este acampa dentro. Nós vemos hoje crianças com perfil de liderança. E nós precisamos ser intencionais com essas crianças hoje, para que a gente possa ter líderes melhores no futuro. Pode passar o próximo. A gente vê lá em Provérbios 22:6, um versículo que a gente fala várias vezes, principalmente quando a gente fala para crianças. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho, não se desviará dele. Tem uma palavrinha aqui, gente, que a gente confunde várias vezes, e eu já vi algumas pessoas, inclusive, escrevendo de maneira errada, que é, ensine a criança o caminho que deve andar. Mas aqui, esse no caminho, traz a responsabilidade de caminharmos juntos. Eu não vou só dizer qual é o caminho, eu não vou só apontar qual é a direção, isso é muito importante. Eu não vou só dizer para a criança, tem que fazer aquilo, mas eu vou caminhar com ela, eu vou no caminho junto. Este no caminho venha criança, você tem um exemplo aqui e nós estamos caminhando juntos neste caminho. Se nós precisamos desenvolver, por exemplo, comprometimento nos nossos líderes hoje, nós precisamos caminhar com as nossas crianças, desenvolvendo comprometimento com elas desde hoje. Se nós queremos líderes no futuro que tenham mais inteligência emocional, por exemplo, que é um tema muito em alta, que elas saibam lidar com frustração, que elas saibam lidar com várias coisas aí que a gente fala que elas não estão preparadas, como que elas vão aprender? Se a gente fala assim, você tem que ser mais resiliente, você tem que não sei o quê, você não sabe lidar com frustração. Mas quando nós nos frustramos, a gente não está ensinando elas da maneira certa. Ensine no caminho. Se nós queremos um mundo onde as pessoas amam verdadeiramente uns aos outros, como a si mesmo, como que elas vão aprender isso? Em casa, aqui na igreja, com a gente. Nós precisamos ensinar as crianças hoje no caminho em que elas devem andar. Nós precisamos ser intencionais com as nossas crianças hoje. Pensa aí nas crianças do seu convívio. Pode ser os seus filhos, pode ser as crianças do seu condomínio, ou os seus alunos, pacientes, sobrinho, alguma criança do seu convívio. Pensa nessas crianças aí agora. Você é intencional com essa criança? Quais de fato são as intenções do seu coração para com essas crianças? Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem muita gente que fala assim, mas criança não entende nada, né? É criança. Tá tudo bem. Faz aí. Criança, aqui pode deixar a criança não entende nada, pode deixar aí. E eu tenho um exemplo muito legal nesse contexto, que é a minha cunhadinha Larinha. A Larinha é a irmã da Isa. Ela é uma irmãzinha bem mais nova, hoje ela tem 13 anos. Mas quando a gente casou, eu e a Isa, a Larinha tinha 4 anos. Ela deve estar assistindo, inclusive. A Larinha tinha 4 anos e ela foi convidada a ser a nossa daminha do casamento. Chegamos para ela, entregamos o convite para ela, fizemos o vestido de daminha, ela ficou toda feliz, ensaiava em casa para entregar a aliança. No dia do casamento, estávamos eu e a Isa no altar, olhando para o corredor, para a entrada da minha. Cadê a daminha? Alguns aqui estavam no nosso casamento e lembram disso. A gente começou a olhar, daí eu olhei para a Isa, daí alguém fez tipo assim. E ela estava com a aliança, né? Falei, meu Deus, cadê? Daí alguém apontou para o lado que ela estava escondida em algum canto chorando. E a Isa falou, amor, vai lá pegar. Aí eu desci do palco,
Fui lá, busquei a Lara, trouxe ela no meu colo, trouxe até aqui na frente. Ela com a cabeça enfiada aqui no meu ombro, assim, falou, não, não quero, não quero. Entregou a aliança e a gente fez a troca das alianças. Alguns meses depois, depois do casamento, a Isa foi embora de Maringá. Então a Lara sabia que quando casasse, ela ia embora. Algumas semanas depois, quando nós voltamos para Maringá, eu e a Isa, a Lara chegou na gente, falou, sentem aí, me dá a aliança de vocês. 4 anos. Pegamos, entregamos a aliança, ela colocou numa almofadinha que ela tinha, colocou uma música para tocar na televisão, colocou umas almofadas no chão como se fosse o tapete do casamento. E ela entrou como se estivesse entrando no casamento para entregar a aliança para a gente. Entregou a aliança na nossa mão, a gente agradeceu, achamos muito... Ela colocou o vestido também do casamento e entregou a aliança para a gente. A gente agradeceu, achamos muito bonitinho, né? Agradecemos. Um monte de gente falou, Lara, você devia ter entrado, os avós ficaram bravos com ela no dia, enfim. E aí depois a gente foi perguntar para a Denise, falou, Deni, o que aconteceu? Por que a Lara não entrou no casamento? E a Lara respondeu, mãe, se eu entregar a aliança para a Isa, ela vai embora. Então eu não vou entregar. Foi por isso que ela não entregou a aliança. Olha só, a gente é uma criança de 4 anos. Olha a capacidade de fazer leitura do ambiente, das coisas que iam acontecer, porque ela não queria que a irmã dela fosse embora. Então, se ela fizesse isso, ela ia conseguir proteger, manter a irmã dela pertinho. As nossas crianças entendem o que nós fazemos. Então, se você fala, eu não preciso ser tão intencional hoje com o meu filho, porque eu vou esperar ele crescer, eu vou esperar ele entender de verdade, para eu poder, de fato, contar histórias bíblicas para ele, ou para a gente fazer alguma devocional, ou para eu ser exemplo de verdade dentro da minha casa, comece hoje. Com todas as crianças do seu convívio, vocês são referência para elas. Façam isso. Quando nós olhamos e cuidamos das nossas crianças hoje, nós estamos olhando para a eternidade. Lá em Marcos 16 diz, ide e pregue o evangelho para toda a criatura. Sabe quando você fala para a criança, ô criatura? Está aqui, é essa também. Ele está falando da criança também. Mateus 28:19 fala, portanto, e vão e façam discípulos de todas as nações. Talvez quando você olha para esse versículo, você diz, precisamos falar de Jesus para as pessoas influentes na sociedade, aquelas que vão transformar o mundo, aquelas que tomam decisões importantes. A gente está falando também das nossas crianças, gente. Quando falamos para pregar o evangelho e fazer discípulos, estamos falando dos nossos filhos, das crianças da nossa sociedade. Nós somos muito gratos a Deus, porque várias famílias escolhem a Lindóia, e a gente ouve falar isso várias vezes, porque os seus filhos são bem recebidos aqui no nosso ministério, e graças a Deus por isso. Não temos a melhor estrutura do mundo, não temos as melhores pessoas mais bem treinadas e capacitadas, mas nós temos intencionalidade, nós temos muita vontade de fazer com que a criança seja bem recebida, e que elas encontrem Jesus aqui. Agora, a gente vai ver um teatro. Os pré-adolescentes podem se preparar aqui. E quando a gente olha para esse cenário de que várias famílias encontram Jesus, ou têm encontros com Jesus, porque os seus filhos tiveram experiências verdadeiras com ela, é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui. Um exemplo de uma família onde a filha em algum momento na vida, teve algum contato com Deus, se converteu, conheceu a Jesus. Mas a família, em algum momento, perdeu o foco, desviou o foco. E os pais perderam o foco na família, perderam o foco naquilo que era prioridade, e eles, em algum momento, perdem esse foco. E nós vamos ver o que é que vai acontecer nesse teatro, depois que a família fica disfuncional, cada um no seu canto. Por mais que a filha teve um encontro verdadeiro com Jesus, a gente vai ver o que é que pode acontecer numa família que escolhe viver com Deus, escolhe entregar os seus vícios, as suas distrações e se entregam para viver como família para Deus. Tudo certo? Espera aí, tem mais um chegando ali. Pega a sua cadeira aqui, Pedro.
dar um tempinho para a gente se recuperar. É isso que acontece, gente, quando nós somos intencionais com as nossas crianças. Se todos os dias nós apresentarmos Jesus para as crianças ao nosso redor, elas podem salvar uma família, elas podem lembrar os seus pais, a sua mãe, ou as pessoas ao redor, quem é Jesus. Nós precisamos ser intencionais com as nossas crianças, para que elas hoje tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Recentemente, nós tivemos uma situação nos pré-adoles, e a gente recebeu um visitante. Esse visitante teve seus pais convertidos em algum culto nosso, e ele chegou no encontro dos pré-adolescentes, um desses encontros aí. Ele chegou num dos encontros, a gente faz uma roda com todos os pré-adoles, e a gente quis conhecê-lo, né? Ele falou o nome dele, e aí algum dos pré-adoles falou assim, cara, você conhece Jesus? Ele falou, olha, ainda eu não aceitei Jesus, mas eu queria saber como é que funciona esse negócio aí. Eles falaram, assim tá fácil, a gente vai contar quem é Jesus para você. E os pré-adoles contaram, como eles aceitaram Jesus, a experiência de conversão de cada um deles. Alguns aceitaram Jesus com seus pais em casa, entenderam que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz, ressuscitou e hoje Ele é o nosso Salvador, Ele vive e nos dá a vida eterna quando nós declaramos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Uma outra criança falou que aceitou Jesus no retiro da nossa igreja. E como isso foi transformador para ela, fazer parte da nossa igreja. E ele foi falando, antes, eu não me sentia parte, sabe? Por mais que eu tivesse a minha família, eu não tinha amigos de verdade. Hoje, eu tenho. Foi falando o nome do pré-adoles por pré-adoles, assim, ó, o Eliel, o André, a Mel. E você também, cara. Eu quero que você faça parte da nossa família. Coisa mais linda. E aí, eles falaram assim, e aí, cara, quer aceitar Jesus? Dele, quero. Então vamos orar, o tio Marcel vai orar para você fazer uma oração de entrega. E aí eles apagaram as luzes, colocaram uma música de fundo. Sem eu pedir nada, gente. Sem eu falar nada. Colocaram uma musiquinha de fundo para ficar um ambiente legal. E esse menino aceitou a Jesus, fez a oração de entrega, entregou sua vida para Jesus. Quando nós somos intencionais com as nossas crianças, nós vemos os resultados disso mesmo enquanto crianças. Se você está aqui hoje e ainda não teve encontro com Jesus verdadeiramente, faça isso ainda hoje, entregue seu coração e diga a Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu não tenho dúvidas de que esse pode ser um dos melhores dias da sua vida. A gente várias vezes ouve, como ministério infantil, que nós somos os tios da salinha, né? Os tios da salinha. E aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? Somos tios, eu sou o tio Marcel, temos vários tios que trabalham no Ministério Infantil, as tias, os tios, porque essa é uma forma carinhosa de ser chamado, né, com as crianças. Mas várias vezes, nós no Ministério Infantil, somos vistos como os cuidadores das crianças para não atrapalhar o culto, né? Então porque a criança faz barulho, e aí os adultos não conseguem prestar atenção no culto, então leva lá para os tios da salinha, que de lá eles têm massinha, tem uns brinquedos legais, e eles ficam brincando lá legal, é bacana, é divertido. A gente brinca assim com as crianças, gente, tem muita brincadeira legal lá. Mas tudo que nós fazemos lá é com intencionalidade. Nós queremos alcançar as nossas crianças. Nosso chamado como Ministério Infantil é muito mais profundo do que ser tios da salinha. Nós queremos ser discipuladores, líderes espirituais das nossas crianças. Semana passada, pela manhã, o pastor Uquias pregou sobre a importância de fazermos discípulos. E disse a seguinte frase, o discipulado é o cerne da missão da igreja. Envolve ensinar, guiar, para que se queiram se parecer com Cristo. Fazer discípulos é a nossa missão. Essa é uma reflexão que eu quero deixar com a gente. O segundo ponto, o primeiro, é que nós precisamos ser intencionais com as nossas crianças hoje, porque sim, isso vai influenciar as decisões do futuro e de quem nós seremos no futuro. E 2, fazer discípulos é a nossa missão. Em Mateus 28:19 diz, e a gente já falou sobre isso, portanto vão
e façam discípulos de todas as nações. Ser discípulo é ser um seguidor de Jesus, é querer ser parecido com Ele, com quem você tem se parecido. Se eu chamar seu filho, sua filha aqui, ou a criança que convive com você e falar assim, ei, com quem que a Izzy se parece? Com quem será que ele vai dizer? Se a gente fala assim, com quem que o seu pai Éder se parece, Miguel? Com quem que o seu pai Ezra, sua mãe Maricel se parece, Eliel? O que eles iam dizer? Ah, se parece com o Neymar, talvez? Talvez não, o Neymar vai muito, né? Mas sei lá, com algum jogador importante, ou com alguma celebridade, com alguém que vocês assistem muito na televisão, algum cantor famoso. Ou eles diriam, ah, meu pai, minha mãe se parece com Jesus. Qual seria a resposta? Fazer discípulos, essa é a nossa missão. E para que as crianças queiram se parecer com Jesus, elas precisam ver em nós discípulos de Jesus também. E essa missão de fazer discípulos é também a nossa missão no Ministério Infantil, o IBL Kids. E eu quero trazer para vocês agora um pouquinho da nossa missão, visão e valores como Ministério Infantil. Talvez pelo fato de a gente estar sempre lá com as crianças e não ter esse contato com vocês, a gente escolheu esse dia, esse momento, para compartilhar com vocês, igreja, qual é o nosso propósito como ministério. E o IBL Kids existe para conduzir as crianças a serem salvas em Cristo Jesus. O nosso desejo é que vocês, família, em parceria com a igreja, nós todos, sejam referenciais de fé para as nossas crianças. E aí nós esperamos que por meio de um ensino bíblico dinâmico, criativo, divertido e relevante, a criança descubra que o Deus Criador a ama e quer ser seu amigo. E assim, escolha viver para sempre sendo um discípulo dele. Nosso ministério tem esse propósito, e nosso versículo-chave é esse que a gente já leu, ensina a criança no caminho que deve andar, porque nós queremos caminhar com os filhos de vocês, queremos caminhar com as crianças, queremos juntos com vocês caminhar e ensinar as nossas crianças no caminho que eles devem andar, e quando envelhecer não se desviará dele. E eu quero compartilhar com vocês como que está a nossa estrutura do Ministério Infantil hoje. Hoje nós estamos estruturados em liderança geral, comigo e com a Isa, e aí a gente tem os coordenadores que nos ajudam a coordenar todas as atividades do ministério, são inúmeras atividades. Temos os líderes de faixa etária, e aí eles olham especificamente para cada faixa etária. Os líderes de sala, que são aqueles lá que estão liderando a contação de história, a aplicação das atividades. E vários auxiliares, que são aqueles que estão começando no ministério, nos ajudando a fazer discípulos. Pode passar o próximo, Ana. E aqui, só para vocês terem uma noção, uma dimensão do Ministério Infantil, nós somos hoje 45 líderes, divididos em áreas aí, de recepção, louvor, lanche, cozinha, história, decoração, dança, eventos, cantina, coral, mídia, materiais, crianças atípicas, segurança, treinamentos, escola de paz. E eu coloquei projetos, porque tem vários projetos, esperando o tempo certo de Deus para levantar líderes que sejam chamados por Ele para nos ajudar a ganhar ainda mais crianças para Jesus, a fazer ainda mais discípulos dele. E hoje nós estamos divididos naquelas etárias ali. Então, temos o berçário de 0 a 1 anos, os primeiros passos de 2 e 3 anos, exploradores 4 e 5, aventureiros 6 e 7, valentes de 8 a 10 anos e os guardiões de 11 a 12 anos. Essa é a nossa estrutura do Ministério Infantil hoje, assim que a gente está organizado. Talvez você não tivesse a dimensão do nosso Ministério Infantil hoje, porque a gente está lá com as crianças, trabalhando todo domingo, de manhã e à noite, em vários outros eventos. A gente queria aproveitar esse dia para falar para vocês, o nosso Ministério Infantil tem crescido, graças a Deus, e sim, nós estamos procurando pessoas dedicadas, interessadas em fazer ainda mais pelas crianças da nossa igreja. E aí eu faço a pergunta, talvez você me faça a pergunta, mas como que eu posso ajudar, Marcel? Como que eu posso ajudar o Ministério Infantil? Você pode ajudar orando, e nós sabemos que temos vários intercessores pelo nosso ministério, nós agradecemos por isso. Contribuindo com o seu tempo, com a sua contribuição financeira, com aquilo que você tiver e puder contribuir, não precisando estar lá, mas contribua com o nosso ministério. Nós somos abençoados e várias crianças participam de eventos como Retiro, por exemplo, porque nós temos ofertas para as nossas crianças participarem de alguns eventos. Então você pode contribuir, se Deus colocar no seu coração, contribua para o nosso ministério. Mas hoje nós queremos fazer um chamado para servir.
Então, eu quero muito que você entenda que nós precisamos de pessoas para servir no Ministério Infantil. E hoje de manhã, para os que vieram, ouvimos como servir na minha igreja é uma das formas, como servir na igreja é extremamente importante. E uma das formas é usando os meus dons e talentos, colocando-os em prática. A gente leu lá 1 Pedro, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós temos visto na nossa igreja, irmãos, vários adolescentes, esses pré-adolescentes que passam para a adolescência, já ficam assim, tio, quando que eu posso virar líder? Quando que eu posso dar aula no Ministério Infantil? Isso é bênção de Deus, que as crianças querem fazer parte, querem servir ao Senhor. Claro que a gente precisa ajudá-las a se preparar para esse momento, né? É um ministério extremamente sério, cuidar das nossas crianças. Nós ajudamos elas a se preparar para esse momento. Mas a gente tem inúmeros exemplos de pessoas aqui que entenderam qual é o seu dom no Ministério Infantil. A gente tem líderes que, ao se colocarem à disposição do ministério e falar, olha, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Marcel, tia Edna, Regina, né, da nossa época. Como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode servir? E a gente tem alguns exemplos aqui da nossa igreja, e eu queria convidar aqui a Manu, que viesse aqui compartilhar com a gente. Ela é uma... ela é uma líder do Ministério Infantil, ficou um tempo fora agora, acabou de voltar, e ela viveu uma experiência muito legal, exatamente nesse contexto de entender qual é o meu dom, entender como o Ministério Infantil ajudou na minha vida e como eu coloquei coisas em prática pelo que eu aprendi no Ministério Infantil, e eu convidei ela aqui para compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência dela. Boa noite, igreja. Quero primeiro me apresentar. Eu vejo muitas pessoas que eu não conheço e fico muito feliz em ver a IBL crescendo. Eu sou Manu, eu tenho 20 anos, eu participo da igreja desde que eu estou na barriga da minha mãe, então fazem 20 anos. E o Ministério Infantil tem uma parte muito especial na minha vida, porque foi lá que eu aceitei Jesus, foi no retiro de crianças que eu aceitei Jesus, e foi ali que eu decidi que eu queria viver para Jesus, com tanto exemplos bons que eu tinha no meu dia a dia, né? Não só no final de semana, mas a gente também tinha, como que se chamava, dos juniores? Hora Radical, era muito legal. A gente se encontrava durante a semana também. E, além dessa parte espiritual, que o Ministério Infantil tem muito forte dentro de mim, tem uma parte profissional também, que o Marcel, como um bom RH, sempre fala. Eu fiz um intercâmbio na Alemanha nesse ano, faz 2 semanas que eu voltei, fiquei 8 meses lá. E eu passei nesse intercâmbio porque eu aprendi várias habilidades no Ministério Infantil. E teve um dia no intercâmbio que eu fiquei sozinha, eu fiz um trabalho voluntário numa creche, e eu trabalhava com crianças de 0 a 4 anos, e, inclusive, eu consegui o intercâmbio por causa do Ministério Infantil, eu precisava comprovar horas com crianças também. E, naquele dia, eu fiquei sozinha, acho que foi 1 hora, 1h30 com as crianças. Foi um pouco difícil, assim, mas, normalmente, eu não ficava sozinha, né? Então, eu lembro que eu pensei, não vão me desesperar. Porque, além de serem crianças pequenas, também tinha o alemão, que naquela época eu não falava muito bem. E eu lembro que eu pensei, não, eu sempre lembro do Marcel me falando que eu consigo, que eu posso. Então, eu pensei, não, Deus, me ajude. Eu fiz uma brincadeira com elas do que eu podia. Eu falei sobre cores, a gente dançou. Fiz brincadeira simples, assim, sabe? Mas eu consegui ser intencional com elas também. Eu não ia falar isso, mas vou falar. Teve uma vez que eu mudei de grupo, e tinha uma criança que ela estava chorando muito, assim. Ela estava chorando, estava desesperada, porque ela queria a mãe dela. E ela nunca tinha me visto, porque eu não trabalhava naquele grupo. E ela veio no meu colo. E ela chorava, e eu tentava falar com ela, e eu não falava muito alemão, então não estava muito bem ali a comunicação. E eu falei assim, Deus, o que eu posso fazer? Eu comecei a orar pelaquela criança. E eu falava, Deus, acalma ela. Toca no coração dela, que ela fique calma, que ela entenda que a mãe dela vai chegar daqui a pouco, que o Senhor possa fazer a diferença na vida dela. Cara, foi eu falar amém na minha cabeça, a criança acalmou. Ela ficou quietinha no meu colo. E, assim, como se ela tivesse encontrado um lugar de paz ali, assim, sabe? Então, foi muito, muito legal eu trazer essa intencionalidade também. E, além dessa parte profissional, tem uma parte também pessoal, né?
Os meus pais são separados, e quando eles se separaram, eu era do Ministério Infantil, eu era criança. E foi uma época muito difícil, né? E eu lembro que foi muito importante eu estar no Ministério Infantil, porque ali eu encontrei refúgio, ali eu encontrei pessoas que tinham passado pelo mesmo que eu, que conseguiam me acalmar, que conseguiam me ajudar, que oraram por mim. Então, eu sou muito grata ao Ministério Infantil, porque eles me ajudaram na minha parte espiritual com Deus, foi ali que eu aceitei Jesus. Nessa parte profissional, de conseguir um intercâmbio, de conseguir vários empregos também, por causa dessas habilidades que a gente acaba desenvolvendo. E grata também no pessoal, né? Tantos momentos difíceis que a gente passa e que eles estão, os tios, as crianças também, os meus amigos, que agora nós somos jovens, estavam ao meu lado. Então, eu sou muito grata ao Marcel, sou muito grata à Regina, à tia Edna, que não está mais aqui na Lindóia. E é muito especial poder servir e ter sido tão abençoada também pelo Ministério Infantil. Eu tenho certeza que, se a gente convidasse aqui vários líderes do ministério, vocês tivessem a sua história, o porquê, como que Deus usa a sua vida e como que você, de repente, descobriu qual é o seu dom através do Ministério Infantil. Gente, não é fácil trabalhar com criança, não. Não é, vocês sabem. Mas é extremamente gratificante. E como Deus nos usa para ser bênção na vida delas. Várias crianças que chegam chorando e que a gente consegue acalmar, ou uma criança que teve alguma dificuldade naquele dia, alguma frustração, algum problema, e nós podemos abençoar a vida dessa criança, trazendo um pouquinho de como Jesus faz isso. E nós queremos poder abençoar as crianças da nossa igreja. Eu quero convidar o pessoal do louvor para vir se preparando aqui já, mas eu quero que você reflita como que nós podemos ser intencionais com as nossas crianças hoje. Primeiro, valorizando as nossas crianças, porque elas são o presente e o futuro. 2, fazendo discípulos, essa é a nossa missão. Fazer discípulos é a sua missão. Você pode e deve fazer discípulos onde você estiver, incluindo as nossas crianças. Servindo a Deus através dos seus dons. Sirva ao Senhor, o nosso Deus, onde Ele te colocar. E lembre, o Ministério Infantil da nossa igreja é um ótimo lugar também, como inúmeros outros ministérios, para a gente identificar o nosso dom, para a gente poder colocar em prática e servir a Deus fazendo isso. Como é gostoso trabalhar com crianças, como é gostoso poder receber a sinceridade no coração das nossas crianças. E essa é uma foto recente do nosso retiro, onde nós tivemos várias crianças que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Teve um final de ano, no ano passado, na última reunião, ali em dezembro, que eu fiz essa pergunta para as crianças. Eu falei, gente, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Quem é que aceitou Jesus esse ano em algum evento, em algum momento no Ministério Infantil? E pelo menos umas 50% das crianças, dos maiores ali, levantaram a mão, dizendo que aceitaram Jesus junto com a gente, conheceram Jesus em algum momento proporcionado por nós. Nessa noite, eu quero desafiar você a ser intencional com as nossas crianças, a fazer discípulos, lembrando que sim, fazer discípulos também inclui os nossos filhos, as crianças ao nosso redor. E 3, servindo a Deus através dos seus dons. Eu queria finalizar essa fala aqui pedindo para Mel. A Mel está aqui, né? A Mel é uma menina incrível, como todas as nossas crianças no ministério. A Mel vem aqui desde que nasceu, Mel. Você nasceu aqui? Bem bebezinha, né? Eu lembro de você, bebezinha. E eu quero que a Mel compartilhe com vocês um pouquinho. Pode vir aqui, Mel. Eu quero que ela compartilhe com vocês um pouquinho sobre como Deus tem usado o Ministério Infantil para abençoar a sua vida, Mel. Desde de você bem bebezinha, até agora já quase uma adolescente. A mãe está ali, orgulhosa, o pai também. Mas, Mel, compartilhe um pouquinho com a igreja como que Deus tem usado o Ministério Infantil na sua vida. Tá bom? Beleza.
Então, o Ministério Infantil é muito importante na minha vida. Quando eu chego em um domingo muito exausta e cansada, eu ouço um louvor e já me anima. Quem ainda não sabe, eu aceitei Jesus em um retiro. E eu entendi, a partir daquele dia, o meu propósito de vida e o que Deus está escrevendo na minha vida. É muito importante o Ministério Infantil para mim também, porque ele está me incentivando a mostrar a vontade de Deus na vida de outras pessoas, explicando da palavra e de outras histórias bíblicas que ainda elas não conhecem. E é isso. Vamos. E vem cá. E Mel, você já sabia fazer teatro antes? Onde você aprendeu a fazer teatro tão bem assim? Aqui. Eu falei, a gente vai fazer o teatro. Ela, meu Deus, não acredito, aquele teatro maravilhoso, a gente vai ensaiar. Mel, você é uma bênção no nosso meio, Deus abençoe você, continue te abençoando, tá bom? Nas crianças e nos outros ministérios também. Irmãos, vamos orar pelo nosso ministério, vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Pode continuar sentado, a gente vai orar e daqui a pouco a gente vai convidar as crianças para virem aqui. Se alguém puder dar um toquezinho lá, a gente vai terminar chamando as crianças para celebrarmos juntos. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo presente, pelo privilégio que é poder servir no Ministério Infantil da Tua Igreja, Pai. Como é bom saber que o nosso ministério é valorizado aqui, Deus. Como é bom saber que as nossas crianças são importantes nesse ambiente, Pai. Sabemos que em vários outros ambientes as pessoas querem mais tirar as crianças dali, querem mais que as crianças não estejam, porque elas atrapalham, porque é difícil. Inclusive, em algumas famílias, Deus, a gente ouve relatos de que pais ou tios ou familiares não deixam as crianças perto, porque atrapalha, porque fala demais, porque é muito irritante. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos entender a importância que nós temos como pais, como líderes, como tios, na vida das nossas crianças, Deus. Que nós possamos ser intencionais em tudo que fizermos, Pai. Que nós possamos direcionar as nossas atitudes para salvar as nossas crianças, Deus. Como elas são importantes para a nossa igreja, como elas são importantes para a nossa sociedade, Deus, para o nosso país. E ao olhar para as nossas crianças hoje, nós olhamos para o futuro, Deus. Nós olhamos para aquilo que nós esperamos da nossa igreja, daquilo que nós esperamos para o nosso país, Deus. E sim, quando fazemos isso, nós olhamos para a eternidade. Nós nos colocamos como discípulos do Senhor, fazendo discípulos. Deus, nos ajuda, Pai, a ser ousados e intencionais com as nossas crianças, Deus. Nos ajuda, nos fortalece, Pai, continua nos dando direcionamento vindo do Senhor, para cuidar, para orientar as crianças no caminho em que elas devem andar, Deus. Te agradecemos e te louvamos por esse culto, celebrando, Deus, a vida das nossas crianças, agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor tem feito nessa igreja e através do nosso ministério também, Deus, cuidando e orientando das nossas crianças, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos chamar então as crianças aqui para a gente finalizar com uma última música. Muito bem. Vamos ficar então em pé, gente? Por favor, pode chamar as crianças aí. Pode chamar todo mundo aqui para frente. A gente vai dançar junto e louvar o nosso Deus, dizendo que Ele está no nosso meio. Ele está aqui no meio dos louvores do seu povo. Começar a festa, Deus está neste lugar, vem habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Corações unidos, juntos para começar a celebrar. Já se ouve o grito,
neste lugar, vem habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida das nossas crianças. Que a gente possa celebrar e adorar o nosso Deus pela vida das nossas crianças. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que você tenha uma ótima semana. E crianças, fiquem aqui pra gente tirar uma foto, todo mundo. Líderes também, venham todos os líderes aqui pra gente tirar uma foto bem bonita.